Nos 5 primeiros dias do mês, é incrível, a gente conseguiu triplicar o faturamento em pouco tempo. Nós já conseguimos em pouco tempo agora aumentar mais ou menos de 15 a 20% a lucratividade. E com isso eu conseguia ter 15% de lucro. E isso fez com que eu multiplicasse o meu lucro em 5 vezes. Ou seja, eu consegui aumentar minha produtividade com custo zero. E, consequentemente, eu aumentei o meu faturamento nesse primeiro módulo que a gente tinha feito em 20%. E hoje, graças a Deus, a gente está caminhando, acredito, no rumo certo. Já estamos crescemos já 30% o faturamento da nossa filial, que era onde a gente tinha o maior problema, né? Seja bem-vindo ao workshop da Universidade de Negócios. Meu nome é Jackson Engler, criador do curso da Universidade de Negócios e idealizador deste evento. Nesse workshop eu vou mostrar como você pode fazer parte dos 9% das empresas que estão lucrando em 60 dias. E eu sei que você está pensando que isso é impossível, fazer parte desse grupo de empresas que estão lucrando em tão pouco tempo. E lá vem mais um milagre da internet. E eu mesmo pensaria assim, se eu não tivesse visto com os meus próprios olhos mais de 300 empresas do curso da Universidade de Negócios tendo resultados. Agora veja o que eles têm a dizer. E conseguimos, em 19 dias trabalhados, conseguimos diminuir 30% o custo fixo dos nossos produtos e nós tivemos um aumento de 13 vezes o nosso lucro. Esse mês foi fraco. Eu sou o Ronei, de Tiradentes do Sul, trabalho aqui com móveis planejados e hoje que eu tenho a falar para vocês assim, depois que a gente passou por essa experiência que o Jackson nos ofereceu, no primeiro e no segundo módulo, que levou em torno de 60 dias, a gente aumentou em cerca de 300% a nossa lucratividade aqui na empresa. Durante só um mês eu tive 30% de melhoria na minha empresa, coisa que dentro de 5 anos eu não tinha ideia de como estaria hoje. Cada negócio tem as suas proporções e nós podemos ficar aqui olhando esses vídeos por horas, mas antes de você olhar outros depoimentos, eu tenho que te alertar. Esse evento pode impactar a sua empresa de diversas maneiras, como por exemplo, focar no seu crescimento e o caminho que a sua empresa deve tomar, conseguir dormir tranquilo, saber que o fluxo do dinheiro da sua empresa está ok, com as contas em dia, você assumir o papel de empreendedor e não ficar como bombeiro apagando incêndio todo dia. E se você quer eliminar o risco de falência da sua vida, começar a ver a cor do dinheiro, nunca mais se preocupar com a concorrência e criar uma reserva de segurança para o seu negócio, para a sua família, você está no lugar certo. E eu vou te mostrar nesse evento o protocolo Lucro Forte, que são os passos para você ter uma empresa no grupo dos 9% que estão lucrando e nunca mais se preocupar com o lucro do seu negócio. Agora eu já sei, você deve estar se perguntando, o que é protocolo Lucro Forte? Calma, eu já vou mostrar aqui nesse evento e melhor, todos os seus passos para você obter os mesmos resultados. E para você conseguir entender o protocolo, eu vou te mostrar como ele foi criado. Isso começa em 2006, quando me tornei empreendedor. Abri a West Design, da área de marketing e sites. Eu estava realizando um sonho de liberdade, poder ter a minha tão sonhada independência financeira, mostrar para minha família que eu era capaz e me sentir realizado. Logo depois que eu comecei, eu percebi que aquele sonho de liberdade acabou com a minha liberdade, porque além dos longos períodos de trabalho, eu ainda tinha que me preocupar com tudo, com os boletos, com a minha equipe, se ela iria entregar o que prometeu, com os concorrentes, com os clientes serem atendidos e se o meu cliente pagou o que eu precisava para manter o meu negócio. Além de tudo isso, lucro, que é bom, nada. Eu não entendia como era possível vender bem e não ver a cor do dinheiro. Eu ficava sem dormir, pensando em como pagar os salários no final do mês. Eu não sabia o que deveria fazer para mudar. Eu não tinha um método que eu pudesse me ajudar, dar direção. Nesse ponto, eu tinha medo de ficar endividado. Eu não conseguia clientes para pagar as minhas contas. Eu não sabia se iria segurar o tranco por muito tempo. Uma coisa estava ficando claro para mim. Eu tinha um problema do meu negócio que eu não conseguia entender. E por falta de lucro, meu negócio acabou falindo. Nossa, eu tinha colocado todas as minhas reservas pessoais nessa empresa. E eu entendi, o lucro define a sobrevivência de uma empresa. Essa época era final de 2007. Eu lembro até hoje de uma conversa que eu tive com a minha mãe. Isso foi no interior lá de Birubá, no Rio Grande do Sul. Eu expliquei essa situação complicada.
Eu tinha perdido tudo que eu tinha economizado e além disso eu tinha quebrado uma empresa. Daí a minha mãe falou, agora chega, vai procurar um emprego. Putz, a hora sem pensar eu falei, eu não nasci para ser empregado. Nesse momento eu não fazia ideia como, mas eu sabia que eu podia dar certo, que eu podia ter uma empresa lucrativa. Simplesmente eu saí da casa dos meus pais sem o apoio deles. Era humilhante a sensação do fracasso, isso me torturava. Como eu precisava agir rápido, eu comecei um trabalho com representação comercial na área de bovinos de leite. Era o que podia me trazer um dinheiro mais rápido naquela época. Aqui ficou claro, eu precisava me preparar. Fui fazer todos os cursos que eu poderia fazer, até iniciei uma faculdade de administração. E para mim, que estava com o negócio, no dia a dia mesmo, eu percebi que mais me atrapalhava do que me ajudava. Aqueles conceitos de empresas que faturavam milhões ou bilhões não me ajudavam, porque não era a minha realidade. E eu imagino que também não é a realidade de nenhum empresário que estivesse começando como eu estava. Por isso eu parei o curso. E em 2010 eu acabei demitindo para fazer sobrar algum lucro. Não sei como é para você, mas demitir para mim é muito complicado. Acabei criando um vínculo com a minha equipe e isso fazia eu ter pessoas improdutivas comigo. Ao mesmo tempo isso consumia com o lucro que eu podia ter. E lá no fundo eu sabia que o que eu estava fazendo era errado, porque o meu negócio só ia crescer se eu tivesse uma equipe que estivesse funcionando. Em 2011 trabalhávamos eu, a minha esposa que estava grávida e um funcionário. Lá no final de julho, o funcionário sofreu um acidente de moto e ficou internado. 2 dias depois, eu fui perceber que eu tinha umas dívidas que somados dava 2 meses do meu faturamento bruto. E no dia 4 de agosto, meu filho Johan nasce prematuro. Tudo isso aconteceu em 1 semana. Nesse momento eu estava sozinho. O empreendedor sempre está sozinho. Nesse momento a empresa ficou fechada por 3 dias. Foram os 3 dias mais longos da minha vida. Era somente eu para cuidar de tudo. E no último dia no hospital, antes de a gente voltar para casa, a minha esposa ainda deitada na cama, depois de um procedimento cirúrgico, ela percebeu a minha aflição e me falou, tudo vai dar certo. Quase sem saber o que fazer, eu olhei até com os olhos com lágrimas para ela. Eu não tinha como esconder minha preocupação. Eu falei para ela, não se preocupa que eu vou cuidar de tudo. Cuida do nosso filho. Isso é mais importante agora. E quando eu voltei para a empresa, eu tinha uma coisa em mente. O meu negócio precisava mudar. Não podia contar com mais ninguém além de mim. E talvez você mesmo já se sentiu assim alguma vez. Era uma luta muito grande, contra o medo do fracasso. Eu tinha uma falência nas minhas costas e agora ainda tenho um filho. Nesse momento eu não sabia o que podia acontecer no próximo mês. Eu precisava contratar alguém para me ajudar, mas eu não sabia como pagar essa pessoa que eu iria contratar. Eu levantava às 5 da manhã e voltava às 8 ou 10 horas da noite. Não dormia, pensando em como fazer minha empresa lucrar. Exatas 3 semanas depois do meu filho nascer, veio um amigo empreendedor, que é lá do estado de São Paulo. Ele falou da dificuldade da empresa do primo dele, que como ele deveria estar superando aquilo. Eu percebi que o meu problema poderia parecer o mesmo. Eu não conseguia tirar da cabeça. Logo que eles saíram, escrevi o problema e a suposta solução num papel. Fui para a empresa no dia seguinte, fiz um processo, uma forma de conduzir o negócio dentro daquela ideia e para acelerar realmente o meu negócio e as minhas vendas. Poucos dias depois eu tive resultado em vendas, mas não em lucro. Depois desse ponto em diante, eu estava obstinado em descobrir o segredo que tão poucos empresários têm. 1 mês depois, eu tinha um passo a passo concluído. Quando comecei a aplicar isso no meu negócio, começou a dar resultado. Eu percebi que além de aumentar o faturamento, começou a dar lucro. Eu estava criando segurança para o meu negócio. Fui agregando isso ao conhecimento que eu tinha das experiências, que já estava dando certo. Levou mais 10 meses, refinando na prática mesmo, com o suor. E depois de muita determinação para fazer o meu protocolo de trabalho. E para você ter uma ideia, em 2012 eu faturava em média R$68 mil por mês. E em outubro de 2014 eu faturei 576.039. Isso dá 638% de aumento no meu negócio, que é uma coisa muito diferente dos best-sellers que a gente vê por aí. Foi muito suor e energia. E nesse evento eu vou compartilhar o protocolo Lucro Forte, para que você consiga potencializar os seus resultados. E quando eu falo de resultados, é lucro, sem mimimi. Caso você não saiba fazer sua empresa lucrar, ou até mesmo ela já tem algum resultado, você terá uma sequência bem definida, de fácil aplicação para aumentar sua lucratividade.
E agora eu vou te mostrar por que a realidade da maior parte das empresas do Brasil vive uma situação de muito trabalho e pouco lucro, se tornando escravo da própria empresa, sacrificando a vida com a sua família. Agora veja esse dado, que eu colhi de um grupo de 340 empresas de todos os estados aqui do Brasil. 91% das empresas não tem lucro. A primeira coisa que me veio à cabeça, isso é um caso isolado, ou não pode ser a realidade do Brasil. Então, qual é a realidade do Brasil? 69% vão à falência já nos 5 primeiros anos. E os que sobrevivem estão queimando seu patrimônio ou se endividando. Deixa eu te falar primeiro dos que estão se endividando. Veja isso, 6,4 milhões de micro e pequenos negócios, isso é, fatura 4,8 milhões por ano. Dessas empresas aí, 5 milhões de micro e pequenas empresas estão negativadas, isso no Serasa. Isso mostra que 78% das empresas estão negativadas, presta atenção. Isso que eu falei são as que estão negativadas. Eu não estou contando quem está endividado no dia a dia, que trabalha para pagar banco, não vê a cor do dinheiro, troca o 6 por meia dúzia, vamos dizer assim, que depois de pagar todas as despesas do mês, nunca conseguiu fazer uma reserva. E nesse ponto vem a parcela que está queimando o patrimônio ou não consegue crédito. Fica no jogo da sobrevivência, acreditando que é assim mesmo. No dia a dia, utilizam um método que criaram, sozinhos, que sacrifica a lucratividade, acaba colocando em risco as suas famílias. Pensa comigo, isso é muito risco para não ter lucro ou não ter o retorno do dinheiro que você colocou na empresa. Para mim fica claro que 91% não tem lucro. E por que isso acontece? Esses empresários que estão falindo não sabem se tem lucro, não entendem as regras do jogo. Quer ver um exemplo bem simples? Então, você compra um livro por R$10 e você vai vender esse mesmo livro por 17. Alguns falam que dá 70% de lucro. Errado. Agora, uma outra situação bem simples. Esse mesmo caso aqui do livro, tá? Vamos fazer uma conta assim. Tenho R$10 lá, que é o custo do livro na hora da compra, tá? Isso representa 59%. E os R$7 que você colocou geraria 41%, talvez de lucro. Nesse caso também está errado. Pensa assim, se você paga, nesse caso, 10% de comissão para um vendedor, para vender o livro, isso dá R$1,70. Mais o imposto que você vai ter que pagar, vamos supor 7%, daria mais R$1,19. Já tem aqui R$2,89 de despesas. Agora fica comigo, o mais importante, algo que é fundamental para você entender é que alguém tem que pagar o custo fixo da sua empresa. Prolabore, salário, aluguel e assim por diante. Ou seja, cada produto vendido deve pagar uma pequena parte daquele custo fixo, dessas despesas fixas que você tem. Aí vem o rateio dos custos para cada produto que você vende. Imagina se esse livro tem que pagar R$5 do custo fixo. Se a gente somar tudo aqui, seu fornecedor, os R$10, agora dá mais R$7,89 com outras despesas. Talvez você nunca colocou isso na ponta do lápis. Ou pior, não sabia que precisava fazer isso. Você continua o negócio sem lucro, por ser um ótimo trabalhador, não saber sair dessa situação, não conhecer as regras do jogo. Agora veja esses dados, 86% dos empreendedores se sentem escravos da própria empresa. Isso se deve porque o empreendedor não sabe como gerir o seu negócio gerando lucro. Isso porque não tem apoio para o empresário, para mostrar o caminho. E antes de continuar, eu tenho algo importante para te deixar claro. Para que serve uma empresa? A empresa é uma instituição com fins lucrativos. Serve para criar lucros para você que é empreendedor, que criou essa empresa. E se você tem uma empresa que não dá lucro ou nunca sobra nada, eu tenho que admitir, sua empresa pode não estar servindo para nada. Agora, antes que você fique bravo comigo, eu gostaria que você pensasse sobre uma coisa. Aonde você aprende a ser empreendedor? Presta atenção, tá? Aonde você vai fazer sua empresa lucrar? Você já parou para pensar nisso? Aonde você aprende a ser empresário? No Brasil, existe uma cultura empreendedora pobre, onde somos desde a infância ensinados a estudar para ter um bom emprego, mas espera aí, eu acredito que você aí, da mesma forma que eu, quer ser empreendedor, ter um negócio lucrativo. Vamos analisar isso melhor, tá?
O que nós acabamos buscando para aprender a ter lucro? Vamos às nossas opções. Fazer um curso. O que eu encontro em um curso são várias técnicas e metodologias. Normalmente um monte de teoria e conteúdo que realmente ajuda na prática dá 10%. Além disso, uma mentalidade voltada para funcionário. Esses cursos são criados para você melhorar um funcionário e não criar uma mentalidade de empresário para desenvolver um negócio, ajudar você a obter lucro. Quer saber por quê? Quando você entra no curso, tem 90% de funcionários na sala e conteúdo é todo para eles. Então, se você quer fazer um cursinho para salvar a sua empresa, eu posso lhe garantir uma coisa, isso não funciona. Aí vem os que falam que fazer uma faculdade de administração torna você um empreendedor. Veja, na faculdade tem vários ótimos professores com mestrado ou doutorado, que na maioria das vezes nunca tiveram uma empresa e acabam balizando todos os seus ensinamentos em cima de empresas que faturam milhões ou bilhões. Te ensino a ser um administrador da empresa de alguém, para aprender a ser empregado. Isso não funciona para empresário. Eu mesmo parei um curso de administração e foi libertador focar no meu negócio e fazer ele funcionar. E eu não estou falando que você não vai aprender nada e nem que o curso de administração é ruim. A questão é que o empreendedor não se desenvolve como empresário. Além de gastar muitos milhares de reais, ficar 4 a 5 anos estudando nesse mesmo tempo, você poderia estar fora do jogo. No empreendedorismo, você precisa focar em ações reais, rápidas, que dão resultado, que trazem lucro. Outra saída, o empreendedor busca o Sebrae, que é do governo. Errado. Melhor que eu falar, deixa eles dizer, o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, Sebrae, é uma entidade privada que promove a competitividade, etc. Talvez você já sabia. Eu, por muitos anos, pensei que o Sebrae era do governo. Por isso, ele repassa 3 bilhões de reais para o Sebrae. Isso só em 2018. Aí eu consigo entender porque o objetivo deles não é diminuir o número de falências ou ampliar o seu lucro. E os cursos são todos operacionais, não transformam você no empresário. Hoje fica claro, nós estamos por nossa conta. Ninguém está preocupado com os seus direitos ou se você vai sair do mercado no próximo mês. E o que estão te ensinando é conteúdo para funcionário. Aí a cultura empreendedora do Brasil faz você pensar que para ter lucro precisa vender mais. Isso mesmo que você entendeu, vender mais nem sempre traz lucro. Entenda uma coisa, lembra da história do livro? Que o empreendedor achou que tinha 70% de lucro e na verdade nem lucro tinha. Aí vem um dos maiores erros que fazem as empresas quebrar. E se você está vendendo um produto que não dá lucro, vamos falar o português claro. Você está vendendo um produto com prejuízo e quanto mais vende, o problema talvez pode estar crescendo. Sua empresa a cada ano, a todo momento, vem complicando mais e talvez uma dívida venha crescendo junto. Já está precisando de banco para pagar funcionário ou fornecedor. Simplesmente vende bem, mas não consegue ver a cor do dinheiro nunca. Esse fato acaba deixando o empreendedor endividado. O pior, acaba criando uma dívida para sua família que não tem culpa disso. Agora, eu não estou falando que não deve vender mais. Mas não esqueça, você precisa vender com lucro. Outra tentativa é você acaba fazendo o quê? Criando promoções com descontos para ampliar as vendas e o dinheiro no caixa. Normalmente é consequência de pensar que vender mais é a base do lucro ou ficar olhando para o que o concorrente está fazendo ao invés de saber o que fazer. Se você não faz as promoções com base nos seus números, você está jogando contra você. Aqui você pode eliminar o único lucro que você conseguiria. Fica comigo nessa, presta atenção. Sua situação está difícil. Você entrega parte do dinheiro que ganharia para os seus clientes em forma de desconto, tá? Para poder girar mais as vendas. Essas vendas entram, ou melhor, esse dinheiro entra como venda, sem lucrar. Você precisa comprar mais produto, mais matéria-prima para pagar a mão de obra, o que te obriga a vender mais para pagar isso. Ou seja, talvez você vende hoje para pagar o que comprou no mês passado. Você acha que isso é um bom negócio? Aí vem a saída principal e mais cruel que o empreendedor toma. Achar que trabalhar muito vai fazer sua empresa lucrar. E que você precisa quase se castigar e, como eu falei no começo, se escravizar na sua empresa para obter algum tipo de lucro, pagar suas contas, dar o mínimo para sua família. Vamos a 2 fatos, tá? Primeiro fato,
Hoje, talvez você é o primeiro que chega e o último que sai. Trabalha em muitos finais de semana, leva trabalho para casa, ou ao menos fica em casa preocupado com a empresa e não consegue nem relaxar com seus momentos de lazer com a família ou amigos. Isso mostra que você é o melhor funcionário da sua empresa e talvez o pior gestor. Segundo fato, além de não ter lucro e trabalhar mais que um funcionário, você tem todo o risco do negócio nas suas costas. Falando de CLT, impostos, mercado com a concorrência muitas vezes desleal, bancos com juros totalmente sem fundamento e ainda você coloca a sua família em risco. Isso não é justo, chega! Vamos acabar com essa realidade. E é exatamente para isso que eu criei esse evento. Eu vou compartilhar o protocolo Lucro Forte, que vai fazer você criar uma visão de empresário que você precisa para obter lucro já nos próximos dias. Existe um segredo para você obter lucro todo mês. E isso faz você se manter no mercado com segurança, direcionando as suas ações. E se você colocar as forças nas ações certas, vai criar um resultado que você nunca conseguiu antes. Isso porque entramos na empresa e trabalhamos sem levantar a cabeça. Chega a final do dia e não pensamos em como lucrar, ou seja, não colocamos as nossas energias nas ações certas. Talvez você, olha o que o concorrente está fazendo, copia suas ações, acha que fez algo pelo seu negócio. Deixa eu te contar uma coisa do teu concorrente. Talvez o teu concorrente fez aquela promoção maluca de super preços baixos para levantar um dinheiro, pagar os funcionários, pagar o boleto que estava atrasado. E você, sem saber o que está acontecendo, pensa, não posso ficar para trás. Acaba afundando o teu negócio junto. Imagina comigo que o empreendedorismo é um jogo. Eu vou dar um exemplo de um jogo de pôquer. E para você jogar esse jogo, você precisa conhecer as regras. Ou vai sentar na mesa e vai perder. Perder até criar dívidas. No empreendedorismo é a mesma coisa. Se você não entende as regras, não sabe administrar a sua empresa, fazer a gestão correta, você vai perder e ir para as estatísticas. Por isso o protocolo é tão importante. Para fazer você não ficar olhando para o que você não entende, tomando ações que não te ajudam. Ele faz você entender o que precisa fazer para ter resultado real, lucro de verdade depositado numa conta. Como é o caso do Ronei, do Lucas, da Alessandra, do Valdecir, do Tainan, e eu poderia citar centenas. Agora veja o caso do Marco Polo. O que ele está fazendo depois de usar o protocolo Lucro Forte? Conseguindo enxergar melhor a cor do dinheiro. A poupança está começando a engordar um pouquinho. Se você for pegar agora assim, tipo, tu comentou já mais de uma vez aquela perspectiva de fechar. E qual é que é a tua perspectiva agora? Tipo, olhando para frente, o que tu imagina com o teu negócio agora? Sinceramente, eu vou te falar, eu tenho a perspectiva de até abrir uma outra hoje, de verdade. Esses empreendedores, como os muitos outros, conseguiram obter lucro em menos de 60 dias, aplicando o protocolo. Agora está chegando a sua vez de adotar a postura correta, dando os passos certos. Por isso, no próximo vídeo desse workshop, eu vou mostrar como é possível qualquer empresa estar no grupo dos 9% que estão lucrando. E para o vídeo não ficar longo demais, no próximo vídeo vou mostrar exatamente o que define o lucro de uma empresa e como será a implementação desse passo a passo de maneira simples na sua empresa. E para que eu possa te ajudar ainda mais essa semana, é muito importante que você agora deixe o seu comentário aqui embaixo desse vídeo para mim saber a sua opinião. E depois de escrever o seu comentário logo aqui embaixo, tem um link do meu canal de YouTube com mais de 1000 vídeos que eu disponibilizei para os empresários poderem obter mais lucro, melhorar os seus resultados com a equipe, com as vendas, enfim, realmente evoluírem os seus negócios. Te vejo no próximo vídeo, os 9% que lucram. Zonei, aproveitando, cara, já que a gente está conversando, tu tinha me falado que tu aumentou o faturamento a aproximadamente R$9 mil. E que o teu lucro líquido foi de aproximadamente 7 nesse processo. E tu usou ainda no final uma informação que nesse ano ia dar de 70, 80 mil reais aí a diferença.
E é o que sobraria no final do ano a mais? Ou isso era mais de faturamento bruto? Só para... Não, seria o faturamento, né? O faturamento iria aumentar. Até no final do ano, nós ia faturar aqui, bruto, esse valor a mais, no caso, entende? Sim. Não seria de lucro. Quanto é que hoje tu tá faturando no ano? Ou quanto é que tu tava, né? 400 e lá vai, agora não me lembro na ponta da... Mas era 42. Ano passado nós fechamos com... dá 476, eu acho. 476. Iria para uns 556. Só que estava pensando agora, mas isso na verdade era já contando naqueles 35% em cima do faturamento, seria de lucro mesmo, cara, válida. Então daria... Seria de lucro. Então, teoricamente, passando por esse processo, daria de 70% a 80% a mais de lucro, né? Porque assim, ó, nós estamos agora fechando de novo em 53, pelo que eu vi de provisionamento agora, vai passar de novo de 50. E nós estávamos ano passado com a média de 39. Então, mas igual, dá um cento, nós vamos aumentar, não, mas ainda tá certo, já, tá certo sim. Porque num ano, com 12 meses, tipo, se nós fosse ter começado em janeiro, ia dar aí uns 120 mil a mais de faturamento. Sim. Bruto. Então, só que daí começamos em março. Então tu vai conseguir aproximadamente uns 70, 80 mil reais de lucro, então, esse próximo ano. No próximo ano, sim. Sim, no próximo 12 meses, né, no caso, né? Sim, isso. Me diga uma coisa, quanto que deu de lucro os últimos 12 meses? Antes disso. Não sei. Boa pergunta. 0. Porque nós não tinha separado, entendeu? Tu sabe como é que era bolo, sabe? Não tinha, agora nós recebemos 3.500 de tal fulano, vamos tirar 35% e isso aqui é lucro. E o resto nós vamos pagar a conta, sabe? Sim. Então nós vinha financiamento no banco, vinha daqui, prestação de máquina, coisa e tal, e ia girando, ia pagando, né? Sim. Mas, entendeu? Como é que... Tipo agora, né? Como é que tu te sente olhando para a empresa, olhando, cara, esse ano vai dar lucro? Primeira vez que você tá olhando desse jeito? Primeira vez que eu tô olhando desse jeito, cara. Porque, sabe, nós sempre vinha naquela assim, ó, não, na hora que terminar de pagar as contas, vai ter que sobrar dinheiro. Sim. E pronto. Era a única coisa que nós pensávamos, não, na hora que nós terminar de pagar as contas, vai ter que sobrar dinheiro. Mas não o quanto e como nós vamos fazer para sobrar tal valor. Entendeu? Sim. Hoje é regra aqui, não tem choro, nem que eu atraso a cobrança do Jackson, mas 35% está comprometido, pronto. Exploda-se, entendeu? Tu tem garantido tua lucratividade, então. Cara, é tipo aquela coisa, não sei se foi você que me falou, acho que foi você que me falou, se um funcionário quiser comprar uma esponjinha para lavar louça na cozinha, cara, esse mês não vai dar, porque eu não posso mexer nos 35%. Mês que vem nós compramos uma esponja, entendeu? Sim. Sacou? Então, ali, isso tô levando muito a sério. Então, hoje tu tá comprometido com o quê? Deixa eu guardar aqueles 35%. No caso, tu tá comprometido com o teu lucro agora. Tô comprometido com o meu lucro. Pronto. E antes eu tava mais com... Cara, por eu ser assim, eu me considero um boa praça, cara, se o cara dissesse, mas homem, tu me cobrou demais, cara, puta merda, não sei o que, tá, então eu te dar aí 100 pila de desconto, então, entendeu? Sabe, aquela história de que o cara não vai casar com o cliente. E eu, no fim, eu achava que eu ia casar com o meu cliente, sabe? Então, mais seco um pouco, sabe? Não, quer, se não quer, deixa. Tu pode baixar? Não, não posso baixar, é isso aí, pronto. E deu. Ou o cara faz, e se o cara não fizer, tu igual não ia ganhar dinheiro. Não é, né? Entendeu? Então, tu chegar a um ponto de baixar tanto valor para ele, se ele dizer, mas se tu fizer por tanto, eu vou fazer, então. Mas daí tu não adianta tu fazer, tu não vai lucrar.
Então pode fazer outra coisa para uma outra pessoa. E eu era muito, cara, eu nessa parte era muito fraco. Cara, se tu fosse me dizer assim, ó, o que que muda no futuro teu, da tua família, da empresa, agora com essa mudança aí de visão de negócio? Cara, perspectiva de crescimento, né? Tipo, antes como é que era a tua perspectiva e como é que tu tem perspectiva agora? Como é que é essa perspectiva agora? Cara, antes de iniciar o processo, eu tinha a perspectiva assim, ó, de manter os negócios, ficar tranquilo, beleza, e mantendo as coisas do jeito que dava. Hoje, depois do processo que nós estamos passando, eu já peguei sem ampliar. De repente, eu tenho uma filha, daqui a 2, 3 anos ela vai trabalhar comigo, vai fazer aí uma faculdade e vai ajudar aqui na empresa, entendeu? Mudou totalmente o foco, a visão, o jeito de ver a empresa. Sim. E antes eu pensava, na verdade, vou viver disso. Entendeu? Queria viver disso. E pronto. Mas hoje, cara, tem que olhar de formas diferentes. Tem que agredir o mundo valendo. Entendeu? Mas antes era tipo, tu tinha um negócio ou tu tinha um trabalho? Eu tinha um trabalho. Exatamente. Eu tava bom do jeito que tava, entendeu? Sim. Mas tu tinha segurança? Tinha segurança do jeito que era? Não tinha. Não tinha, não. Todo mês tu conseguia pagar a folha de pagamento tranquilo ou sempre eu judiava? Como é que era isso aí? Cara, tinha meses que pagava até tranquilo, mas na maioria das vezes era judiado. Na maioria das vezes era complicado. Sempre faltando dinheiro em caixa, né? Sempre no apuro. Sim. E com essa mudança agora da forma de pensar como negócio aí, que muda assim, se tu agora começar a olhar para frente, cara, isso nunca mais vai acontecer? Tu acha que isso pode acontecer de novo? Não, eu acho que não vai acontecer e não pode acontecer de forma alguma, porque pensar primeiro que a empresa tem que se sustentar e tem que se sustentar com folga, tem que ter gordura para queimar. Sim. Entendeu? Se eu precisar, em último caso, daí eu tenho onde recorrer. E antes não. Entendeu? Era bem mais complicado fazer as coisas mais assim, ó, sabe? Mas ia levando do jeito que dava. Não tinha planejamento, na verdade. Né? Essa que é a verdade. Tá feliz? Tô feliz. Uma coisa, Ronei, eu posso divulgar essa nossa conversa? Super bem editada, pode? Não, tranquilo. Vou colocar só o que dá para colocar.